ano passado, praticamente há um ano atrás, eu preguei uma palavra que ela está no canal da igreja, está no meu canal do YouTube, sobre a reforma protestante. Mas eu senti, porque de reprisar, falar um pouco novamente sobre isso, devido à importância do assunto de mantermos vivo este assunto tão maravilhoso que é a gente lutar para manter os princípios da palavra de Deus, os princípios. Foi pedido ao pastor Leôncio que lesse de forma proposital Romanos capítulo de número 5, de 1 ao 11, porque aqui trata o versículo 1 de: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra justificado aí, ela está grifada aqui na minha Bíblia, porque justificar é pegar a justiça de Cristo, aleluia, e julgar na nossa conta para pagar uma dívida impagável que tínhamos. Isto é a justificação, é o cancelamento da dívida do pecador. Por que o senhor está falando isso logo na introdução? Estou falando porque a justificação pela fé foi um dos 5 pilares da reforma protestante. Mas para a gente chegar nesse assunto, eu quero dar uma panorâmica com os irmãos nos próximos minutos, porque nós temos esse tempo específico para isso. Como eu sempre digo quando vou tratar desse assunto, não é um assunto que talvez você vai empolgar muito, fazer muito barulho. Ele é mais didático, né? Ele é histórico, ele é didático, mas ele traz também um motivo de muita alegria, porque os pilares da justiça, 5 pilares, que são só a Escritura, só Jesus e só a Deus glória. Esses são os 5 pilares que sustentam a reforma protestante. Porque houve necessidade, e é para isso que nós vamos tratar desse assunto aqui esta noite, com muita seriedade, com muita responsabilidade, e falando da forma mais simples possível. Para tal, eu quero convidar você a se colocar em pé mais uma vez. O versículo de número 16 e o versículo de número 17, que tem a ver com o que já foi lido aqui esta noite, Romanos capítulo de número 5. Glória a Deus. Está escrito: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Verso 17: porque nele em quê? No evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Oh, que maravilha, que texto glorioso é esse aí. Os irmãos podem se assentar com a Bíblia aberta. Eu estava orando agora à tarde e me preparando para vir, com muitas anotações. O assunto é muito vasto, imprimi algumas coisas, mas não vai dar para tratar de tudo nos próximos 45 minutos. Mas não tem como falar de reforma protestante sem falar um pouquinho da história da igreja, não é verdade? E eu fiz esta semana um levantamento, tem uns 8 ou 10 dias que eu fiz um levantamento sobre uma palavra muito presente no Novo Testamento, que é a palavra mistério. Mistério. Interessante que essa palavra mistério, ela é uma palavra muito comum no meio evangélico e principalmente no meio pentecostal, né? Você já ouviu alguém falar: não, irmão, isso aí é mistério, né? Só que alguém hoje no culto falou mistério, né? Alguém falou mistério, o outro interpretou. Mas o mistério que eu quero trazer para os irmãos pensar aqui é um mistério muito mais profundo do que falar em mistério.
entendeu? É um mistério muito mais profundo do que quando as pessoas dizem assim: ó, irmão, Deus me mostrou um negócio aí, mas é mistério. Então Deus não mostrou, que se é mistério não sabe o que é, não é verdade? Deus me mostrou um negócio para falar com o irmão, mas não posso falar. Então é melhor que você não tivesse falado que Deus tinha mostrado, porque gera curiosidade, não é verdade? Mas o mistério que Paulo fala nele aqui, porque mistério é uma coisa oculta, uma coisa escondida, do livro de Colossenses, capítulo 1, versículo de número 26, trata disso, 26 e 27, de uma forma muito misteriosa, de muito profunda. Olha o que Paulo disse: o mistério que esteve oculto. Não, vamos começar do 24, para a gente caminhar com uma profundidade maior. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne, Paulo está falando, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Presta atenção que Paulo disse que a igreja é o corpo de quem? De Cristo. Se a igreja é o corpo, ele é o que? A cabeça. Diga comigo: a igreja é o corpo e Jesus é a cabeça. Então deixa eu dar um recado para quem está aqui dentro e quem está fora. Se você não gosta da igreja, eu acho difícil gostar do cabeça, né? O que você acha? Então ame a igreja, porque você vai agradar o cabeça. Aleluia, isso é forte isso aqui, hein? Ame a igreja, porque você vai agradar o cabeça da igreja, que é o próprio Cristo. Aí ele diz no versículo de número 25 o seguinte: igreja da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Agora redobre a sua atenção no 26, presta atenção: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Irmãos, olha isso aqui: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos, versículo 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Que mistério é esse que teve escondido antes da fundação do mundo? O nascimento de Jesus para fundar a igreja. E domingo na escola bíblica dominical, e qual é o nosso slogan, irmão? 1, 2, 3, vem para EBD. Muito bem, domingo estava lotada a igreja aqui de manhã, e domingo próximo vai estar também. Nós vamos estudar sobre as promessas sobre Israel. Fecha parênteses. Eu pedi um dos irmãos para ler, acho que foi o pastor Alexandre que leu, Miqueias 5:2, porque o Miqueias 5:2 fala de onde Jesus iria nascer. Já chega na tela já. Miqueias 5:2 diz assim: e tu, Belém Efrata, posto que é pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o Senhor de Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Presta atenção que antes que o mundo existisse, Deus já sabia que nós estaríamos aqui esta noite, porque o nascimento de Jesus e a existência da igreja é um mistério que teve oculto desde os tempos da eternidade. Eu não vou cansar de falar isso enquanto estiver respirando aqui nas minhas narinas. A igreja é a coisa mais linda que tem sobre esta terra. Aleluia. Ela é um mistério, irmãos, um mistério que esteve oculto. E Paulo, quando trata desse mistério, aí no capítulo 1, 26, depois ele vai também para Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 3 e 4. Paulo diz assim, Efésios 3:3 diz assim: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como assim em pouco vos escrevi. Versículo de número 4: pelo que, quando ledes, poderei perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Essa palavrinha mistério aí, irmãos, refere-se à noiva do Senhor Jesus, à igreja. Você é um mistério que estava escondido antes da fundação do mundo e foi revelado com a chegada de Jesus.
Mas eu não quero me deter muito nesse mistério, porque eu empolgo e o meu tempo vai embora. Mas deixa eu falar pelo menos mais uma vez. Eu não estou aguentando sem falar pelo menos mais um texto. Veja para mim, Efésios capítulo de número 6, versículo de número 18 e 19. Irmãos, presta atenção. Foi pedido oração aqui esta noite para vários irmãos, não foram? Família ali da irmã Helena, para os meninos da Renata. O pastor Leôncio pediu pela saúde dele. Eu ia pedir para a irmã Dorcília, mas acabei, passou. A gente sempre está pedindo oração, sim ou não? Pode continuar pedindo, sabe por quê? O apóstolo Paulo pedia. Olha o que está escrito em Efésios 6,18: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, por toda a igreja. Versículo 19: e por mim, eu quero que vocês orem por mim, só que eu não quero que vocês orem por mim para que Deus mande para mim uma porta aberta para me melhorar de situação, para me resolver um problema que eu tenho que resolver. Eu estou pedindo oração para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Vocês oram por mim para que quando eu abrir a boca, a graça esteja sobre a minha vida, para eu colocar para fora o mistério do Evangelho. Sabe por quê? Porque quando o mistério do Evangelho é revelado, as pessoas entendem e aceitam o Cristo do mistério, que é o mistério, e assim é salvo. Porque a gente pede oração é para solução de problema, não é, irmão? No geral. Irmão, estou querendo. Eu recebo pedido de oração todo dia. Porta de emprego, consegui visto nos Estados Unidos. As pessoas chamam a gente no comércio deles para orar. Ora aqui no meu comércio, para a porta abrir. Não, e não tem problema pedir oração, não, irmão. Pode pedir, entendeu? Pode pedir, não tem problema não. O único problema é que os grandes pedidos de oração da Bíblia, eles têm a ver com a glorificação do nome do Senhor. Olha que coisa linda isso, Marquinhos. Olha que coisa linda. Então, agora, eu quero só mais uma vez. Eu falei com vocês que não ia falar mais negócio do mistério, mas tem um mistério aqui, viu? 1 de Coríntios, capítulo de número 2. 1 de Coríntios, capítulo de número 2. Versículo de número 5. Capítulo 2, 5. Vamos ler até o 7, porque esse texto é maravilhoso. Paulo agora, ele está falando o seguinte, versículo de número 4, capítulo 5, 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Quando eu fui pregar para vocês, apesar de eu conhecer muita coisa, Paulo podia dizer isso, mas eu não fui falando de coisas, palavras de sabedoria humana, não. Eu fui falando mais de demonstração de poder do Espírito Santo na vida de vocês. Porque é o Espírito Santo que dá vida ao louvor, dá vida à palavra, dá vida, é o Espírito Santo que faz isso. Mas tudo bem. Versículo de número 5. Para que a vossa fé não apoiasse em quê? Na sabedoria de homens, mas que a fé de vocês apoiasse na sabedoria que vem, mas no poder de Deus. Versículo de número 6. Todavia falamos de sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que acabam, que se aniquilam, mas nós falamos de sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória. Tem gente que não pega não, mas tem gente que pega. Deus ordenou antes do século para a nossa glória. Agora olha o versículo de número 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então esse mistério que teve oculto antes da fundação do mundo, o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração. Mas olha o versículo de número 10. Mas Deus nos revelou pelo seu
espírito. Irmão, eu queria que você se alegrasse com isso. Para ser salvo não precisa ser PhD. Para ser salvo não precisa ser formado em Harvard, lá em Boston. Para ser salvo não precisa ir para a maior universidade de Londres, porque o Espírito Santo revela a profundeza de Deus ao crente mais simples. Meu Deus do céu, como é que uma pessoa que não sabe assinar o nome, você dá uma oportunidade para ele diz o que Jesus fez na minha vida, Jesus é maravilhoso, ele sabe de coisas que gente grande não sabe, é porque Deus revelou pelo seu Espírito. Pastor, o senhor prova isso? É claro que eu provo. Olha o que está escrito em Mateus capítulo de número, deixa eu achar o Mateus capítulo, qual o capítulo aqui? Mateus capítulo de número 13, versículo 11. Olha o que está escrito em Mateus 13, 11. E ele respondendo disse-lhe: porque a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Os sábios, os fariseus, os conhecedores da lei não entendiam a graça, mas aqueles simples pescadores, homens simples, foi dar. Por que você não está voando e dando maior glória esta noite? Porque foi revelado a você. Aí eu estou me lembrando daquele outro versículo que falou, irmãos. Deixa eu ver qual que é. Eu acho ele aqui, está na Bíblia. Jesus falou assim: graças te dou, ó Pai. Vamos ver se é Lucas 10. Quem imagina aqui que Jesus estava sempre com a cara feia? Quem imagina assim que Jesus era sempre sisudo, assim, emburrado? E aí, meu filho? É assim? Não, eu duvido se a Maria ali, a Maria, eu achei que tinha sobrenome, Maria Júlia. Eu duvido se os menininhos aí, se você só fizer olhar para ele e falar assim, duvido se ele vai no seu colo. Jesus chegava, a meninada tudo enganchava em Jesus. Jesus pegou um, botou no colo. Eu imagino aquele menino que Jesus pôs a mão na cabeça dele, irmão. Aí, que unção. Aí, escuta só, eu gosto desse texto de Lucas capítulo de número 10, versículo de número, deixa eu ver, não, é o 10, coloca o 10, 11 para mim, o 10, 11, aí se não falar da reforma, vocês perdoam, é um mistério, vai lá, Lucas 10, versículo 17, por favor. Lucas 10, 17. E voltaram os 70 com o que, irmãos? Por que eles voltaram com alegria? Dizendo: Senhor, no teu nome até os demônios sujeitam. Você sabe por que Jesus falou: vão expulsar demônio? Não é assim, pastor Simar, que ele falou? Eles mandavam os demônios sair, os demônios botavam a mão nos enfermos, Jesus curava. Ah, como é que eles voltavam? Jesus, teu nome funciona mesmo. Em teu nome nós expulsamos demônio. Até os demônios baixam a cabeça quando a gente chega, não sujeitam. Aí versículo 18, Jesus deu uma olhadinha e disse assim: sujeita, mas tem um detalhe, viu? Eu via Satanás cair do céu igual um raio. Aí veio o versículo 19: e eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Agora coloca o 20. Mas não fica alegre só porque vocês expulsam demônio, só porque vocês curam enfermidade, não. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está
está escrito no livro da vida nos céus. Aí é por isso que eu falei com você que você acha que Jesus só tinha cara emburrada. Vou quebrar agora essa tese. Versículo de número 21. Naquela mesma hora o quê? Sabe quando você recebe uma alegria do Espírito aqui dentro assim? Tem alguém aí que já sentiu isso? Naquela hora alegrou Jesus no Espírito e disse: Pai, graças te dou. Não, vai comigo. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque o Senhor escondeu esse mistério oculto antes da fundação do mundo aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim aprove o Senhor. Comparou os discípulos igual a uma criança. Você revelou para eles. Eles são simples, mas eles expulsam o demônio e o nome deles está escrito no livro da vida. Então eles estão felizes, mas o Senhor revelou isso para sábio e entendido. Não, o Senhor revelou para eles. Quem está feliz esta noite porque o Evangelho foi revelado a você? Aleluia, aleluia. Tem um hino da harpa, Marquinhos. A gente às vezes até canta ele, eu acho que um pouquinho errado. A gente fala, revela-nos, Senhor, mas não é assim não. Revela a nós, Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Eu não sei porque Ele me amou, o que Ele viu em mim, o que Ele viu em você. Quantas pessoas esta noite estão num boteco aqui em Ipanema, ali perto do posto do Rony, aqui espalhados em Ipanema, tomando da número 1 a 51 para tentar. Você está na casa de Deus, porque Deus revelou a você. Marquinhos, dá um dó maior, hein? Irmão Tchuquinho, eu posso contar? Posso contar o testemunho? Eu nunca vou deixar de contar esse testemunho. O irmão Fernando está ali. Eu estava vindo de um culto lá na saída para Pocrane, e naquela época eu estava passando uma prova. Eu sempre passo prova, mas eu não tinha carro não. Eu estava sem carro na época. E eu botei meu violãozinho numa capa, uma biblinha debaixo do braço, e fui num culto lá na saída para Pocrane. Por ali afora, onde a irmã Sidneia teve aquele restaurante ali, lá na saída, perto da negócio de agro lá, da Cocafé. Acabou o culto, eu estou vindo embora com meu violãozinho e a Bíblia debaixo do braço. Quando eu curvei ali na esquina da Igreja Batista, ali tinha um bar que é o Bar do Alaí, né, Tchuquinho? Bar do Alaí. Alguém lembra do Bar do Alaí? Aí ficava um pessoal lá. Aí tinha uma mesa lá com uns 3 amigos nossos aqui do Brasil, um funcionário do Banco do Brasil, o outro era um cidadão aí da cidade, e o outro era também uma outra pessoa lá e tal. Estava lá os 3 tomando aquela desce redondo, que refresca pensamento. A propaganda é essa, né? Mas não refresca nada, é mentira. Tomando lá uma, e eu passando o meu violãozinho. Só que um desses que estava sentado lá era muito amigo meu e brincava, me chamava de irmão Jander. Era funcionário do Banco do Brasil. Eu falei, ô irmão Jander, vem cá. Eu falei, não rapaz, eu estou vindo embora aqui, não vou não. Não, irmão Jander, vem cá, ué, vem cá. Senta aqui. E fez eu sentar no bar, no boteco, cheio de garrafa de cerveja. E ele falou, irmão Jander, você vai tocar um hino aqui para nós. O que você acha que eu fiz? Saí correndo, né? Tirei meu violãozinho da capa e cantei assim. Cantei assim. Alma cansada, não desespera, espera em Deus, que Ele vem,
socorrer. Alma cansada, eu com meu violãozinho, não desespera, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus. E em quê? E no seu poder. E cantei, se alguém passasse, ia dizer, será que o Janda desviou? Não estava desviado não. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Eu queria que você cantasse. Vem. Eu estou sentindo graça aqui. Acabei de cantar, me despedi deles, botei o violãozinho na capa e vim embora a pé. Dos 3 que estavam lá, um está aqui esta noite, que é o irmão Fernando, está ali, irmão Tchuquinha, com a irmã Sueli, as meninas crentes, filhos sempre, porque alguém resolveu não perder a oportunidade. Porque naquela noite Deus revelou o mistério da graça. Eu não sei como é que Deus utilizou para revelar para você, mas em algum dia Rubens, eu profetizo sobre a sua vida esta noite. Estenda a mão assim para cá. Eu profetizo esta noite que quando você pisar em Moçambique, o Espírito de Deus vai te encher para você revelar a graça de Deus a outras pessoas. O mistério que está nos teus lábios vai ser revelado a milhares de moçambicanos. Quantos crê nisso, glorifica o nome de Jesus. Não é porque a gente merece, é porque Ele revelou a sua graça. Aleluia. Aí, vamos caminhar, que eu acho que já dá para me falar um pouquinho agora. Já estou há 30 minutos aqui. Continue com esse alma cansada, Marquinhos, bem suave. Pode continuar. Deus está falando aqui, falando fora daqui. Com a chegada de Jesus, o mistério foi revelado, irmãos. A chegada de Jesus foi um mistério revelado. Porque no Antigo Testamento, como eu disse aqui outro dia, disse o Marcos Lucado naquele livro Jesus, o Deus que me conhece pelo nome, ele diz que no Antigo Testamento, eu falei isso aqui domingo, Deus deu a sua palavra, no Antigo Testamento Deus deu a sua voz, no Antigo Testamento Deus deu os seus profetas, no Antigo Testamento Deus deu os seus sacerdotes, no Antigo Testamento Deus deu a sua lei, no Novo Testamento Deus se deu a si mesmo. O Cordeiro nasceu, Maria carregava o Criador do mundo. Aleluia. Agora eu vou falar só para você dar um glória. Quem é espiritual entende. Tem pessoas que elas não compreendem bem, mas eu estou me esforçando para falar da forma mais simples possível. Deus ao longo dos anos preservou a semente. E eu vou repetir aqui. Você se lembra que Noé entrou com a sua família para dentro da arca, entrou ou não? E eu sempre gosto de dizer que o maior milagre de Noé não foi construir a arca. O maior milagre de Noé foi conseguir botar a família dele dentro.
Porque fazer a arca todo mundo pode tentar fazer. Agora pôr a família dentro é só quem recebe de Deus a graça e parte para cima. Amém, irmão? Porque não adianta fazer a arca e depois não ter a família para entrar. Muito bem. Então o milagre foi o milagre da arca, mas foi um milagre de botar a família. Só que Deus preservou aquela família ali dentro porque tinha um mistério. Quais eram os filhos de Noé? Sem, Cão e Jafé. Você sabe que na vida de Sem estava o sêmen da semente, porque Maria, ela veio dos descendentes de Abraão, dos semitas, né? Do Sem. Então ali ela fez parte. Em Sem, filho de Noé, estava a continuação da história, porque ele é de origem divina, mas o Espírito Santo colocou a semente, mas foi em uma mulher. Como mulher, ela era descendente dos descendentes de Abraão, porque o que Deus havia dito para Abraão? Em ti as famílias da terra. Então o milagre Deus preservou ao longo da história. Jesus então é o milagre revelado. Jesus então é o mistério revelado, eu repito. É um mistério revelado. Mas tudo bem. Aí Jesus, o que ele fez? Ele chegou, 3 anos e meio do seu ministério, passou por tudo que eu passo, Jesus passa. Você sabia? A Bíblia diz que tudo que eu sinto, Jesus sentiu. O que está escrito no livro de Hebreus capítulo 4? Que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas um que... O que diz o texto? Gente, eu estou na Assembleia de Deus de Ipanema. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer da nossa fraqueza, mas um que, como nós, em tudo, diga comigo, em tudo foi tentado. A única diferença é que ele não pecou. Então, tudo que eu passo, você passa, Jesus passou. Tudo bem. Viveu 3 anos e meio do seu ministério, 33 anos e um pouquinho, morreu, ressuscitou, nós conhecemos a história, e eu sempre gosto de dizer que a igreja foi projetada na eternidade, fundada no Calvário e inaugurada no Pentecostes, né? Essa é a ideia, projetada na eternidade, fundada no Calvário e inaugurada no Pentecostes. Daí para frente, irmãos, a mensagem da igreja, eu tenho isso aqui nas anotações e tenho na minha memória também, a mensagem da igreja caminha pelo livro de Atos totalmente centralizada na pessoa de Jesus. Concorda ou não? Tudo enquanto a mensagem despontava em Jesus. Pedro, em Atos 2, falou do poder que o Espírito Santo e tal, o Espírito Santo desceu, promessa de Joel, etc. Falou sim, senhor. Falou sim, senhora. Mas olha o conteúdo da mensagem de Pedro. Tudo que centrava na pessoa de Jesus. Depois eu volto aqui, vamos caminhar um pouquinho. Paulo falou de Jesus, os demais apóstolos falaram de Jesus, a igreja de Atos caminhou sobre esta sustentação que é Jesus, Jesus, Jesus e mais ninguém. Tudo bem. Os anos se passaram, Jesus morreu, a igreja se espalhou. No primeiro século, irmãos, nos primeiros 100 anos da igreja, já tinha crente espalhado para tudo e quanto é lado. Já tinha. A prova é que as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, elas são datadas de 56, 58, 62, 64. Por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, ela foi escrita no ano 58 ao ano 60. Por exemplo, a carta de Paulo à igreja de Corinto, ela foi escrita aproximadamente no ano 55. Então, nesse primeiro século, a igreja expandiu. Quando chega o último dos apóstolos a morrer, alguém lembra? João, não o Batista, porque o Batista morreu com o pescoço cortado. O João, primo, irmão de Tiago, filho... O apóstolo do amor, aquele que lá no pé da cruz, Jesus falou: mulher, eis aí o teu filho. E falou para João: João, eis aí a tua mãe. Esse João, esse foi o último a morrer. Eu não sei, outro dia eu estava lembrando desse versículo, irmãos. Tem um versículo que Jesus falou assim: e se eu quiser que um dos que estão aqui não morra sem antes me ver na glória? Quem que você acha que Jesus estava falando? De João. E você acha que ele viu Jesus glorificado?
viu no livro de Apocalipse. Quer dizer, então cumpriu o que Jesus falou. Muito tempo que eu não falo esse versículo, né? Cumpriu, presta atenção aqui, cumpriu. Só que quando a igreja chega lá para o ano 100, a perseguição já estava, porque no livro de Apocalipse capítulo 1, a gente sabe que o João foi mandado para a ilha de Patmos por causa de quê? Por causa da palavra de Deus. Está escrito, explícito aqui, por causa da palavra de Deus. Ele foi mandado para lá, e o imperador Domiciano, e a igreja já tinha passado pelo César, por Nero, aquela tribulação toda, colocado fogo em Roma, culpado os cristãos, etc. Mas não é bem isso. Mas a igreja está, e os heróis da fé estão vencendo. Homens como João, que foi para a ilha de Patmos. Depois nós temos Antipas, que era bispo de Pérgamo, que foi cozido dentro de um boi de bronze. E nós temos outros que foram colocados na fogueira e não negaram o nome do Senhor. Nós conhecemos a história da igreja. Se você ler aquele livro, né, o Coliseu de Roma, se você ler os livros de história aí, você vai ver o que esse povo passou. Mas agora a igreja vai. Quando ela chega aproximadamente no ano 320, acontece uma situação tanto delicada. Por quê? Constantino era o imperador. E o que o Constantino fez? Se converteu, entre aspas, e casou a igreja com o Estado. Com esse casamento da igreja com o Estado, o que aconteceu? A igreja era comandada pelo imperador. E aí não funciona, irmãos. E eu queria que o Máximo colocasse aquela tela que eu pedi para colocar, é uma que eu usei aqui ano passado, para a gente notar o desvio da igreja primitiva até o ano 310. Essa tela aqui, Eloy, essa aí. Olha bem, você está vendo lá embaixo, que está um pouquinho miúdo, não sei se dá para acrescentar um pouquinho embaixo. Está vendo escrito lá Cristo? Olha lá, ó. Foi assim que o catolicismo romano separou de Cristo. Eis que alguma das doutrinas que não tem apoio na Bíblia. Se quiser encontrar o caminho vertical, procure sua Bíblia. Alguém que escreveu isso aí. Vai lá, Jesus está ali. O que aconteceu então a partir dali? No ano 310, surgiu a reza pelos defuntos. Começaram a rezar pelos defuntos. Você vai observar que no 320 começou o uso de velas. No ano 375 começou o culto aos santos. No ano 394, a instituição da missa. No 431, a cultura à Virgem Maria. A Virgem Maria. No ano 503, a doutrina do purgatório. Olha para você ver, hein? A doutrina do purgatório. Que o camarada morre e ele passa por um processo no purgatório, e após ter pagado os seus pecados, ele sai lá na frente. Mas afinal de contas, onde fica o sangue de Jesus que perdoa pelas metades? No ano 528 veio a extrema unção, dava a extrema unção para a pessoa morrer. No ano 606, Bonifácio III se declara bispo universal, se declara papa. No ano 709, a obrigatoriedade de beijar os pés do bispo universal. Mas volta lá no 320, porque aí eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Porque quando a igreja casou com o Estado, as pessoas vinham para a igreja não por causa do evangelho, mas ficar bem com a liderança política. Nós estamos todos dentro do mesmo contexto, porque eu vou para a igreja, estou do lado do imperador, do governador, estou do lado do comandante, e eu vou ter as facilidades. A perseguição já não era mais forte, mas o poder já tinha ido embora. A graça já tinha saído, porque começou a entrar esse monte de coisa. Vai baixando aí para mim. Aí daí a pouco, no ano 850, o uso da água benta, né? 783, as imagens de escultura. 1074, celibato sacerdotal, que foi proibido os padres de casarem. No ano 1076, o dogma da infabilidade da igreja, que a igreja não tinha falha. Em 1090, a invenção do rosário. 1184, a substituição da Santa Inquisição. Em 1190, a venda das indulgências. O que era vender as indulgências? Você pagava, e aí, quando a moeda caía no gasofilácio, pecados seus eram tirados lá da sua conta.
E aí quem não obedecia isso ia para a Santa Inquisição, e aí sofria a pena. E os anos vão passando. Lá no ano 1220, a adoração da hóstia. No ano 1245, o uso das campainhas na missa. Em 1316, a instituição da reza da Ave Maria. Em 1415, a eliminação do vinho na comunhão. Você sabe que a Igreja Católica só participa da hóstia. Quem toma o vinho é só o padre na hora do coisa. Aqui a gente continua mantendo, porque coma desse pão e beba desse cálice. A gente continua. Mas tudo bem. O que acontece? Quando chega aproximadamente depois do ano 1415, acontece que começa a aparecer, aleluia, sabe quem? Os remanescentes, porque Deus sempre guarda alguém que não concorda. Aí aparece um cidadão, que eu pedi o Aloíro, os meninos, para achar a foto dele para mim, um homem, porque o reformador não foi só Martinho Lutero, não. A reforma teve Martinho Lutero, a reforma teve João Calvino, a reforma teve Ulrico Zwinglio, e a reforma teve um homem importantíssimo chamado John Hus. Se for possível colocar a fotinha dele, não sei se aqui, esses aí são os reformadores, mas tem uma outra que é só do John Hus. Este homem aí, ele foi um antecessor de Martinho Lutero. Ele não era um cidadão assim, a mãe dele certamente achava ele muito belo, né, e tal, mas assim, olha para você ver o jeito da foto que eles fizeram dele. Mas este homem, ele foi um antecessor, melhor dizendo, de João Calvino. Ele foi influenciado por John Wycliffe, bem como estudioso das suas doutrinas. Este homem foi um importante adepto das ideias críticas do catolicismo na sua época. Seu principal local de atuação foi na Boêmia, isto é, hoje República da Tchecoslováquia. Este homem, o que marca a vida dele foi a contraposição que ele tinha contra a autoridade hierárquica eclesiástica. Ele defendia e afirmava que a Bíblia era a maior autoridade dentro do cristianismo e não o clérigo. Ele dizia: quem tem maior autoridade é a palavra de Deus e não a voz do clero. Opa, eu falei um negócio sério aqui. Aí você conhece a história deste homem. Este homem, em 1415, ele foi julgado numa fogueira. Ele viveu do ano 1369 ao 1415. Mas antes dele ser julgado na fogueira, você conhece a história, eu já falei disso aqui. Ele falou uma coisa: o nome dele era John Hus e o apelido dele era Ganso. John Hus por causa do seu sobrenome, o Ganso. Quando eles estavam para matar o John Hus, ele disse: hoje vocês estão matando o ganso, mas daqui a 100 anos vai levantar um cisne. Esse vocês não matarão. 100 anos depois aparecia Martinho Lutero. Você sabe por quê? Deus sempre vai ter a sua voz. Eu vou repetir: Deus sempre vai ter a sua voz. Eu fico vendo, irmãos, essa semana mesmo eu vi nos comentários, que eu sempre acompanho os comentários das pregações, né? Eu vi alguém criticando: a igreja foi contaminada, não tem hoje mais líder, não tem mais o quê. Irmão, tudo é balela. Tem muita gente complicada por aí afora, mas ainda tem muita gente séria, ainda tem muito homem de Deus, ainda tem muita mulher de Deus, ainda tem profeta nesta terra. Aí nós temos os reformadores que apareceram depois, né? Aí Lutero, Calvino, Zwinglio, o Meno Simões de Zurique, o Henrique III da Inglaterra, que era um líder anglicano, né? da anglicano. E aí, muito bem, meu tempo acabou, mas vamos lá. O que aconteceu? Quando chega em 1517, este bispo, este homem chamado Martinho Lutero, esse primeiro aí à sua esquerda, esse do pescocinho gordo assim, parecendo comigo aqui, esse do pescocinho gordo, aí Lutero, na Alemanha. O que aconteceu? Ele que nasceu 100 anos depois do que o John Hus disse, agora ele discorda. Quando ele lê o livro de Romanos,
ele vê e diz assim: peraí, eu não preciso julgar moeda para pagar o meu pecado, porque aqui não é na Inquisição e nem pagando essas indulgências que eu vou ter os meus pecados perdoados, não. Ele leu o livro de Romanos e viu que está escrito lá que o justo viverá da fé. Sendo, pois, justificado pela fé, temos o que? Paz com Deus. Então é o seguinte: para eu ter paz com Deus, eu preciso de Jesus. Se eu preciso de Jesus, é Ele que vai me justificar. Então, aí o que ele faz? Ele se rebela contra o sistema. Aí um belo dia, você sabe o que o Lutero queria ser na vida? Advogado. O pai dele queria que ele fosse advogado e ele estava estudando direito. Só que ele abandonou o direito a certa altura e foi falar de coisas direitas. Coisas maravilhosas, hein? Foi fazer teologia. E um dia chamado 31 de outubro de 1517, ele afixou na porta da catedral de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses. Eu tenho a lista dela aqui, ó. 95, ó. 90 aqui. E 5 teses. Todas elas estão aqui. Dessas 95 teses, o povo ficou louco. Por que ele pregou na porta da catedral de Wittenberg? Porque os estudantes passavam, o povo passava, não tinha internet não, filho. Sem você pensar que você é novo, não, que tem muita gente aqui que sabe que para saber notícia, você ia na roça 15 dias depois para dar notícia lá. Hoje você chega, ele sabe mais do que eu sei que mora na rua. Hoje tem televisão, internet para tudo quanto é lado, né? Como é que é o nome dos satélites lá? A Starlink, né? Que é o Elon Musk, né? Amigo do Alexandre de Moraes. O Elon Musk é dono dos satélites, né? Que divulga para o mundo inteiro, não é verdade? Divulga para o mundo inteiro. Hoje é fácil, mas naquela época tinha que pregar num portal, as pessoas passavam para ler. Quando leram que estava batendo de contra o sistema, para quê? Vamos pegar esse camarada. Ele foi chamado lá em Worms, lá na Alemanha, para prestar conta e dizer: que negócio é esse? Você vai atrapalhar o nosso sistema. Porque e o dinheiro que entrava? Aí ele estava meio trêmulo, né? Como é que eu vou, não vou? E ele já tinha traduzido o Novo Testamento para o grego. Porque quem lia do grego, né, para a língua dele, do grego para a língua dele, porque quem lia a Bíblia era só os sacerdotes. Só os sacerdotes que liam, o povo não lia a Bíblia. Por isso que eles chamavam a Bíblia livro da capa preta. Por isso que na época que o pastor Juca chegou aqui, em 1950 e pouco, os religiosos diziam: não passa na rua Santos Dumont, porque o diabo está lá. Lá ele sobe de costa na parede. Lá eles não sei o que. Era perseguição. Esse livro aqui, só que ali a palavra é de Deus, né, irmão? Na antiga União Soviética, onde queimavam milhares de Bíblias, o sistema comunista, hoje tem uma imprensa bíblica lá produzindo Bíblia, porque ninguém vai superar o poder desta palavra aqui. Caiu na mão do povo a palavra, o povo começou a ler. Aí Lutero foi chamado lá em Worms, e ele estava indo e tal, não vou. Aí eles aconselharam ele, disse: vai, Lutero, para você defender. Vai. Sabe o que ele falou? Ainda que haja demônios naquela cidade, do mesmo tanto que tem telhas nas casas, eu irei. A história conta que quando ele chega no alto da montanha e vê os castelos da cidade de Worms, ele compõe o hino Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus, refúgio e fortaleza.
Talvez você nunca tinha parado para pensar nisso, né, crente? Que esse hino foi composto no auge da perseguição. Pastor, mas 95 teses. Só que essas 95, aí você coloca para mim uma fotinha que eu mandei, das 5 solas. Todas estas teses estavam fundamentadas nestas cinco colunas. Diga comigo, 5 colunas. Por que está escrito ali sola? Porque é do latim. Mas o que significa a palavra sola? Isto é, apenas, somente, isto é, nada mais. Não, irmão, se eu fosse você, somente. Primeira sola. Tem crente que nem presta atenção, mas tem gente que presta. Olha aqui. Primeira sola, só a escritura. Cadê sua Bíblia? Levanta ela. Cadê sua Bíblia? Levanta ela. Diga comigo, só a escritura. Diga de novo, só a escritura. Segundo sola, sola gratia, isto é, só a graça. Terceiro sola, sola fide, isto é, só a fé. Quanto você pagou? Não, foi pela fé. O que você teve que fazer? Nada. Quem fez? Ele fez tudo. O Espírito Santo me convenceu do pecado. Eu tive fé. E aí passa para o quarto sola. Sola o quê? Solos Cristo. Só Jesus. Irmão, o crente que não vibra com um negócio desse, você vai me desculpar, com todo respeito, você precisa estudar mais a Bíblia. As pessoas vibram com receba, você vai pegar. Pega aí, que pega aí, irmão. Já pegamos. Jesus já nos pegou. Eu não quero pegar nada. Deus não precisa, anjo não precisa julgar nada para mim aqui essa noite. A graça já me alcançou e eu estou debaixo da bênção. Tem chave aí? Que chave, irmão? Tem a chave de fenda para apertar esse parafuso de relaxamento espiritual. Você caçar uma escola dominical, caçar jeito de orar e ler Bíblia. É isso que Deus tem. Solos Cristo. Aí que vão estar chorando. Atos capítulo 4, versículo de número 11 e 12. Se você ler esse versículo e não reagir de alguma forma, eu acho que tem alguma coisa que precisa acontecer. Está escrito assim: ele quem? Jesus. É a pedra que foi rejeitada por vós, judeus, os edificadores, a qual foi colocada por cabeça de esquina, isto é, a pedra angular, de onde vai tirar a medida para tudo. Agora coloca o 12, esse eu quero que você leia. 1, 2, 3. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Diga para alguém que está do seu lado, só Jesus. Vou falar e não estou importando com as consequências não. É uma complicação, irmão. Cada país que você vai tem que ter um santo para te proteger. Cada estado que você vai tem um santo para te proteger. Cada lugar, cidade que você vai tem que ter um para você entregar a vida a ele para proteger. Aqui o único santo que nos protege é o Santo Jesus. E em nenhum outro nome há dado. Aí termino com a última sola. Sola Dio, soli Deo glória. Isso aí é do latim, né? Soli Deo glória. O que é soli Deo glória, pastor Jânio? Só a Deus glória.
Cantou bem. Pregou bem. Pregou, Jesus batizou com o Espírito Santo. Fez alguma coisa, deu certo? Está de pé? Só Ele, glória. Aleluia. Não temos mais tempo. Vou pegar esse papelzinho aqui. Quero ler esse esboço para você, para acabar. Ô Rubens, isso aqui eu vou te dar uma cópia dele para você levar para a África. Paulo escreveu quantas cartas para Timóteo? Quantas? Diga comigo, 2. A segunda carta, ele estava preso em Roma, aguardando a sua morte por decapitação. E Paulo sabia, irmãos, que Timóteo era o seu sucessor. Eu gosto de uma fala de um pastor que eu ouvi em 1994. Ele disse o seguinte, que Paulo estava no ocaso do seu ministério, isto é, sabe quando o sol está entrando? O sol está entrando. Paulo era o ocaso do seu ministério, estava no ocaso, isto é, no entardecer do seu ministério, preso em Roma, aguardando a morte por decapitação. Timóteo, o seu filho na fé, era o desabrochar da próxima geração. Olha aqui para minha mão. Paulo está morrendo, o Timóteo está alvorecendo, nascendo. Aí Paulo, quantos capítulos tem a segunda epístola de Paulo a Timóteo? Alguém lembra? Vou te ajudar. 4. Nesses 4 capítulos, Paulo deu 4 conselhos para Timóteo. Dentre eles, Paulo deu 4 conselhos específicos para Timóteo. Primeiro conselho, 1 de Timóteo, capítulo 1, 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Você tem como colocar para mim na NVI, Máximo, por favor? Glória a Deus. Quem está aqui comigo, diga amém. O que está escrito? Paulo diz a Timóteo: Timóteo, quanto ao que foi confiado a você, guarde-o por meio do Espírito Santo que mora em você. Me pergunta assim: o que foi confiado a Timóteo? Não, irmão, me pergunta: o que foi confiado a Timóteo? A verdade preciosa do Evangelho. Paulo disse assim: Timóteo, guarda o Evangelho. Agora olha aqui para a minha mão. Quando a gente fala em guardar, a gente pensa em abrir uma gaveta, um armário e esconder, sim ou não? Você guardou. Só que o que Paulo está falando aqui com Timóteo é o seguinte: Timóteo, guarda esse Evangelho no sentido de tenha um cuidado com ele, de que ele não venha perder a sua essência. Irmãos, tem gente perdendo a essência do Evangelho. Evangelho precisa ser mantido o conteúdo. Qual? Nome de Jesus, sangue de Jesus, salvação pela graça, santificação, regeneração, relacionamento com Deus, amor à palavra, jejum, serviço. Esse é o conteúdo do Evangelho. Capítulo 1, 14, ele diz: guarda o Evangelho. Capítulo 2, versículo de número 3. O que está escrito? 2, 3. Suporte comigo sofrimentos como bom soldado de Cristo. O que Paulo? Primeiro ele falou: guarda o Evangelho. Segundo,
Sofra pelo Evangelho. Irmão, deixa eu ver se tem uma campainha aqui para me acordar você. Sofrer? A palavra sofrimento não está, irmão, na lista de crente, não. No dicionário de crente, não. Vem uma lutinha, o camarada vai para a internet, põe carinha de choro com aquelas biquinhas. Sofrer pelo Evangelho, irmãos, é você viver diferente e todo mundo te criticar e dizer: você não está com nada, você está fora de moda, você perdeu, olha aí como é que você está, não sei o que e tal. Não, sofra perseguição pelo Evangelho, suporta por causa do nome de Jesus. Você, eu, nós somos diferentes. Terceiro, para eu terminar: primeiro, guarda o Evangelho; segundo, sofra pelo Evangelho. Terceiro, capítulo de número 3, versículo 14, está escrito assim: quanto a você, Timóteo, permaneça nas coisas que você aprendeu, das quais você tem convicção, porque você sabe de quem você aprendeu. Então, primeiro, guarda o Evangelho; segundo, sofre pelo Evangelho; terceiro, persevera no Evangelho. Porque tem gente, irmão, que é tão mole, começa uma obra, daí a pouco, na primeira luta, e por fim, capítulo 4, versículo 2. Quatro conselhos de Timóteo. Olha aqui para minha mão. Todo mundo olhando aqui para minha mão? Número 1, guarda o Evangelho. Número 2, sofre pelo Evangelho. Número 3, persevera no Evangelho. Número 4, prega o Evangelho.